vamos estudar o livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. A matéria de hoje, capítulo 11, em louvor dos outros. O ser humano espiritual, criado simples e ignorantes, ele vai, no seu caminho da evolução eterna, alcançar uma fase bastante desenvolvida. E, normalmente, de sentimentos egoísticos, pensando mais no proveito de si mesmo, no seu evoluir, acaba percebendo que existem ao redor muitas pessoas. E, no final, também descobre que no convívio com a família se torna importante saber ajudar, auxiliar, colaborar em todas as coisas, em todos os afazeres e atividades. Daí, quando você começa a trabalhar para o bem das pessoas ao redor, intensificando o seu desejo de praticar amor e caridade aos semelhantes, ensinado pelo seu Jesus, é possível que muitos seus companheiros, amigos, conhecidos, passem a estranhar a sua nova atitude e, por vezes, muitos rejeitam esse conceito de amparo aos semelhantes, porque, primeiro, não acredita em Deus, segundo, não consegue entender que os outros também precisam de amparo e, naquele sentimento de rejeição, afirmam que cada um tem que se cuidar, cada um tem que trabalhar e cada um tem que se desenvolver com esforço, com sacrifício. Porém, é possível que quando alguém fizer uma crítica ao seu trabalho de auxílio aos semelhantes, de amor e caridade, o que você precisa fazer é verificar, primeiro, quais a situação que você vive. Depois, prestar atenção nas pessoas ao redor e verificar que tipo de aflição, que tipo de dificuldade, qual a dor e sofrimento que os alcançam. Observa as provações que te rodeiam, os próprios passos, não obstante as facilidades que te coroam a vida. Mesmo que você já tenha alcançado um grande progresso material, vivendo no conforto, bem abastecido de todas as coisas, ainda assim é possível que passe momentos de grandes aflições, de dificuldades. De um lado, mesmo que os membros familiares da sua família estejam bem, vivendo no conforto, com todas as necessidades satisfeitas, provável que registrem no cotidiano muitas insatisfações, fazendo exigências, reclamando, afirmando falta disso ou daquilo, ou não contente com a situação que vivem. Aí diz o seguinte: pensa naqueles que atravessam a existência não somente em supliciados de angústia, mas também absolutamente desprovidos de teto a que se acolham. Portanto, devemos entender que, em face do nível espiritual de cada um, do nível de evolução que alcançaram, tenho ainda muitos itens que não são satisfeitos de acordo com as suas exigências. Porém, em todas as circunstâncias,
precisamos entender o profundo amor de Deus em todas as coisas que possuímos, porque Deus, infinitamente misericordioso, nos proporciona todas as coisas necessárias, todos os instrumentos suficientes para um bem viver. Daí, tenhamos mais sentimento de gratidão, agradecendo a situação que vivemos, os benefícios que recebemos, todas as bênçãos que Deus nos proporciona. Manifestar sentimento de gratidão. Tendo suficiente conforto material, os seus descendentes queridos, e tem ainda os conhecimentos culturais, preparando-se dignamente para o trabalho. E muitas vezes sofre com eles preocupações inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade. Nesses momentos, pense naqueles que não apenas se atormentam com as inibições e necessidades dos filhos do coração, mas também carregam a dor inexprimível de sabê-los relegados à doença e à penúria por falta de recursos essenciais à procura de sustentação. Quando exageradamente reclamamos, tendo tudo à mão, todo o conforto, os bens suficientes, mais que suficientes, ainda assim reclamamos, aumentando a angústia, a aflição, provavelmente desnecessários. Veja que pensa naqueles muitos que estão ao nosso redor, sabendo que não tem o suficiente para os medicamentos, para os tratamentos médico-hospitalares, e não tem nem o suficiente para a própria sobrevivência. Não quer dizer que devamos nos sentir satisfeitos fazendo uma comparação com as pessoas necessitadas. É que no trabalho de bem servir, em proveito do amor e caridade aos semelhantes, alcançamos elevado nível de evolução, aprimorando as qualidades de Deus na alma. É o fundamental para alcançarmos a salvação, ensinado pelo Senhor Jesus. Esse alcançar a salvação significa que podemos nos libertar dos tolhimentos, dos apegos, das aflições e seguirmos livremente no caminho iluminado pela luz do amor de Deus, de uma forma alegre, manifestando alegria, contentamento, satisfação em todos os momentos. Tenha um remédio e repouso para as ocasiões de refazimento e cansaço, e sofre opressiva ansiedade à frente dos problemas que te surgem na vida, obrigando-te a caminhar qual se estivesse sob chuva de brasas. Pensa naqueles que não somente suportam a cabeça esfogueada de aflição, mas também não dispõem da menor possibilidade de descanso e medicação para as horas de sofrimento. Veja que o Senhor Jesus nos ensinou buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas de acréscimo. Observe que nessa afirmação tão sublime do Senhor Jesus, encontramos o guia essencialmente prático de como conseguir melhor progresso na vida. Essencialmente, dentro dessas palavras divinas do Mestre, Senhor Jesus, vamos nos sustentar no caminho da evolução, principalmente porque ele afirma: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas de acréscimo. Significa que, na busca do reino de Deus, encontramos Deus no interior de cada um. A nossa essência divina. Somos, na verdade, filhos de Deus,
filhos de um Pai amoroso, misericordioso, que deseja infinita felicidade, prosperidade e evolução para todos os seus filhos. E nessa sublime palavra do Senhor Jesus, busque o reino de Deus, encontramos Deus no interior de todas as pessoas. Daí, na medida em que buscamos o reino de Deus, ou seja, damos prioridade ao ensinamento do Senhor Jesus, damos prioridade ao entendimento das coisas espirituais de Deus, naturalmente que vamos prosperar. Naturalmente, a nossa condição econômico-financeira começa a apresentar significativa evolução e progresso. Não conseguimos entender que ainda existem muitas pessoas que, em função do brilhante trabalho feito numa casa de Deus, a título de amor e caridade e devotamento, apresentaram significativa evolução em suas carreiras, dentro das funções que ocupam no local de trabalho. Posteriormente, em função de qualquer desavença ou aconselhamento equivocado de familiares ou conhecidos, perante opressão ou reclamação, logo pensam em abandonar o brilhante trabalho que ora está em suas mãos e se afastam, afirmando seguir as tendências espirituais, notadamente das sombras, dos zombeteiros, claro, porque afastar-se da casa de Deus num trabalho devotado de amor e caridade é relegar a segundo plano as prioridades direcionadas para Deus. É importante lembrar que uma brasa, mesmo que esteja incandescente com todo o seu poder, tem a tendência de ir se apagando se estiver afastada da fogueira. Da mesma maneira, nós não conseguimos saber quais as qualidades que carregamos em nossa alma. E, no contínuo trabalho devotado ao bem dos semelhantes, notadamente em nome da caridade a todas as pessoas, nós conseguimos superar os entraves existentes dentro da nossa alma, os karmas, os pecados, e avançamos de acordo com os méritos e merecimentos. É um equívoco, é um engano muito grande supor que afastando-se das atividades numa casa de Deus, consiga permanecer dentro dos níveis conquistados. Então, tenhamos pensamento de compaixão para aqueles que não dispõem da menor possibilidade de descanso e medicação para as horas de sofrimento. Eu sempre digo para todas as pessoas que manifestam vontade de prosperar, de progredir, principalmente nas conquistas de bens econômicos e financeiros, que se dedique ao trabalho da caridade. Empenhe-se em assumir encargos de acordo com as possibilidades. E, dentro desse trabalho intensivo ao bem dos semelhantes, sempre Deus está olhando e se consegue avançar de acordo com os méritos conquistados. Tens contigo os tesouros da instrução que abrem as portas ao intercâmbio com os mais belos espíritos da humanidade, através da palavra escrita, e sofres desorientação e incerteza quando as provas te desafiam. Pensa naqueles que não apenas desconhecem a direção espiritual,
mas também não possuem quaisquer meios de acesso ao auxílio mais amplo da inteligência, por haverem transitado na infância e na juventude sem o socorro da escola. Veja que situação dramática dessas pessoas que não conseguiram ir à escola ou não tiveram acesso aos quadros de suprimento da inteligência. No entanto, veja que situação interessante. Na nossa casa, o Grupo Mensageiros de Luz, certa ocasião, abrimos um curso especial para as pessoas que estivessem interessadas em alfabetização, ler e escrever, coisas simples. Uma determinada professora se disponibilizou, colocou todos as coisas necessárias para a formação da escola de alfabetização. Ela permaneceu quase 2 meses indo regularmente nos dias estabelecidos e não apareceram ninguém. Né? Não apareceu nenhuma pessoa interessada. E muitas vezes observamos na presença, nas nossas reuniões, pessoas que não conseguem ler, não sabem ler e não têm nenhuma instrução no sentido cultural. Então, veja que quando se trata de um sacrifício, um empenho, um devotamento, muitos não apresentam interesse, não têm interesse em progredir, em melhorar-se. Por isso, conserva as disponibilidades preciosas e conhece de perto suplícios físicos e morais que te fazem solicitar do Senhor amparo e inspiração nos instantes difíceis. Pensa naqueles que resistem a provações muito mais ásperas que as tuas. Sim, arrimo que lhes favoreça consolo ou a restauração. Então veja que, por exemplo, em alguns locais, deve ser uma atividade proibida. Muitas pessoas se dedicam a empinar, a ensoltar quadrados, pipas, com linhas extremamente cortantes, perigosíssimas. Então, no afã de divertir, na verdade, todos que se dedicam a essas atitudes estão, na verdade, procurando um meio de prejudicar os outros. Conheço uma senhora, um casal que tinha um filho de 5 anos, uma criança, único filho. E esse filho sofreu um acidente terrível com uma linha cortante passando no pescoço. Teve morte quase instantânea e o casal, infelizmente, não conseguiu ter outros filhos. Veja, e o prejuízo, o dano que a pessoa que estava brincando com esse elemento cortante, publicamente, ficou por isso mesmo. Só que na consciência dessa pessoa consta o registro do dano causado e provavelmente em algum momento da vida vai lhe pesar na consciência. Reflete nisso e deixa que a beneficência te inspire a jornada na Terra. Portanto, pensa sim nos problemas próprios, nas exigências dos familiares, nas dificuldades no trabalho, no esforço contínuo em forma de empenho para continuar evoluindo, progredindo. Porém, pensa nos muitos que temos ao nosso redor, nas pessoas necessitadas, que a revelia do desejo de prosperarem não conseguem, não é?
provável que na questão de uma vida de necessitado, praticamente, às vezes, sem teto ou local para o conforto, estejam, na verdade, passando por uma provação difícil, não é? E muitos que, não obstante o auxílio que recebem, não se empenham na melhoria, não procuram o caminho da evolução, do progresso, não é? Também existem outros que no mundo espiritual já fazem um acordo com os mentores espirituais de uma vida de penúria, de dificuldade, de necessidade aqui na Terra, com o propósito de purificar a alma dos grandes delitos e débitos do passado. Assim, mesmo que venham com esse propósito aqui para a Terra, se estiverem empenhados no amor e caridade aos semelhantes, e se dedicarem com esforço em alguma atividade, certamente que vão eliminar as pendências gravadas anteriormente na alma, como causas e pecados, e evoluir dentro do que se espera, de uma maneira bastante eficiente. Então, o ser humano é capaz. Ele tem dentro de si a suprema inteligência do universo. E na qualidade de Espírito Divino de Deus, de vida eterna, tem dentro de si o instante mais importante, que é o agora, onde se possa manifestar todo o esforço, toda a capacidade. Lembre-se que todas as coisas têm como causa o pensamento e a palavra. E a imaginação faz com que frutifique no ambiente as situações desejadas. Então, o ser humano, como filho de Deus, de espírito imortal, de vida eterna, ele recebeu do Pai todos os instrumentos suficientes para uma vida rica, plena, feliz, cheia de saúde, conforto e harmonia. A caridade é luz da vida superior, cujos raios reconstituem a saúde e a alegria da alma, na condição de terapia divina. Então, caridade é a luz da vida superior, é o caminho único da salvação. Através da caridade, o ser humano consegue superar as maiores dificuldades da vida. A caridade faz com que os elementos negativos registrados na alma sejam purificados de maneira que possam ser transformados em situações proveitosas, de acordo com as atitudes, de acordo com as atividades prestadas, principalmente ao bem dos semelhantes. Tanto a saúde, quanto a prosperidade, a harmonia, o progresso, todos os proveitos da vida, é possível de se conseguir prestando serviço de caridade aos semelhantes. Deus ensinou que a caridade é o caminho da salvação. Caridade é a luz da vida superior, cujos raios reconstituem a saúde e a alegria da alma, na condição de terapia divina, ou seja, a cura de todos os sintomas prejudiciais e negativos armazenados na alma é possível através da caridade. Através da caridade, deitarás bálsamo curativo nas grandes chagas alheias, e com ela tornarás cada dia para as tuas dores menores, rendendo graças a Deus. Então, no caminho do bem que podemos fazer em louvor dos outros, no serviço de beneficência, encontramos o caminho da salvação, o caminho do progresso, da saúde, da harmonia e da felicidade. Obrigado pela sua atenção. Vamos entrar no momento de oração. Acalme-se,
Concentre a tua mente e mentalmente acompanhe a oração. Senhor, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus. Necessitados que somos do vosso amparo e luz no caminho da evolução, prestamos muita atenção em todos os conceitos ensinados pelo Senhor Jesus. Demoramo-nos rejeitando as possibilidades de progresso, porque, imantados aos bens materiais, às paisagens exteriores, relutamos em seguir o caminho indicado por Deus através do sublime Evangelho do Senhor Jesus. Pedimos que nos ampare neste momento, para que saibamos, na melhor decisão, nas atitudes que devemos prestar, sinceramente, como benefício a todas as pessoas ao redor. Devemos empenhar esforços na continuidade dos trabalhos benéficos, na melhoria das qualidades de Deus nas nossas almas e, através dos exemplos do Senhor Jesus, edificar o bom empenho e amor ao bem dos semelhantes e assim conquistarmos um pouquinho a mais uma fase em direção ao eterno caminho de Deus. Agradecemos imensamente toda a orientação, proteção e bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. O livro que estudamos, Encontro Marcado, bem como os diversos outros livros recomendados pelo Grupo Mensageiro de Luz, e mais ainda os pedidos de orações, o agendamento das consultas espirituais, você pode fazer através deste site. Deus abençoe pela sua atenção. Obrigado.